Essa é a época mais feliz do ano. A cidade está mais colorida, amorosa e quentinha, como bem dizia minha avó Ritinha. Tem comida, cantoria e declaração de amor por todo o canto da cidade. É quando o coração da gente se enche de fé, alegria e verdade. Cada ano a folia traz uma Cada emoção uma tem diferente aquela pra gente. espiritualidade, tem aquela fé Santo Antônio renovada. descoberto brotou de fato de um milagre. Viva Santo Antônio! Viva! O dono da casa com sua família! Viva! Ou é pelo milagre ou não interessa tê-los. Bom, a festa Santo Antônio ela tem seu início com a alvorada festiva. Por volta de 5 horas da manhã, a gente tem queima de fogo em todos os bairros da cidade e o toque dos sinos em todas as torres. Todas as igrejas repicam o sino. As pessoas vão se aglomerando aqui na porta do santuário e quando tem ali um número expressivo de fiéis, aí nós descemos em caminhada até a igrejinha Santo Antônio. Aí as pessoas vão tocando apito, tambor, tampa de panela, cada um com algo que faça barulho e que manifeste a alegria de um povo que acordou para dizer: chegou a festa do padroeiro. Chegando ali na velha igrejinha, uma coisa bonita de se ver. O sol já começa a despontar e é servido um café da manhã de muita fartura. As pessoas cantam, gritam, comem, comemoram, depois tem uma oração. E aí tem a primeira missa na velha igrejinha, abrindo os festejos. E aí segue os 13 dias de muita comemoração. A história de Santo Antônio do Descoberto nasceu no século XVIII, quando um grupo de pessoas, incluindo escravos, estavam à procura de ouro. Segundo a lenda, os escravos encontraram a imagem de Santo Antônio embaixo de uma árvore de angico e construíram uma capela para abrigá-la. A cidade ainda hoje guarda, por meio do seu povo, de sua cultura e de suas crenças, a devoção pelo Santo Fujão. Olha, são várias versões. Até estamos estudando um pouquinho para compreender qual vai ser a mais segura. Mas a versão que a gente conhece popularmente aqui na cidade é que a data do achado da imagem não se tem uma data específica. Se diz entre 1723 a 1740. Então não se sabe uma data. Tem quem diga foi 1718. O que historicamente é pouco provável. Pouco provável. Embora também assim tenha sido contado. Mas a história que se conta é que, quando foi achada a imagem de Santo Antônio, lá no tronco da cidade, pelos escravos, estava voltando uma mineração até mal sucedida, e o dono de escravos, os escravos levaram a imagem para entregar ao seu senhor como achado. O dono da imagem chegou a dizer: olha, para mim vocês acharam o maior tesouro. Santo Antônio, essa imagem vale mais que qualquer ouro da terra. E aí decidiu então construir lá no achado da imagem, no local do seu achado, uma pequena igrejinha. E foi construída a igrejinha e o santo foi colocado lá. Depois o ouro foi ficando escasso, as pessoas foram indo embora. Com a instalação da freguesia de Santa Luzia, e embora ali o ouro fosse muito abundante,
instalou a paróquia e foi enviado o vigário. Dizem que o então vigário mandou pegar a imagem do santo que estava aqui e levar lá para a igreja de Santa Luzia. Na igreja de Santa Luzia, colocaram ela no altar lateral, da nave lateral da igreja, e o santo sumiu. O vigário anunciou, a imagem foi roubada, e foi aquela comoção pelo santo que tinha desaparecido. Depois ouviram a notícia que o santo estava aqui na velha igrejinha. Então o vigário manda buscar o santo, levou e colocou de novo no altar de Santa Luzia, sob a ameaça de que não se tirasse o santo dali. E aconteceu que o santo sumiu. Então o vigário mandou de novo vir aqui para ver se o santo estava aqui, como de fato estava. Aí dizem que nessa última vez o vigário trancou o santo no cofre de Santa Luzia. E o santo fugiu, sendo reencontrado na igreja do seu achado. E aí correu a fama do santo fujão. O santo que fugia da igreja de Santa Luzia e voltava para a sua igrejinha aqui em Santo Antônio. E isso deve ter acontecido por volta de 1770, que é quando o então vigário, vendo esse prodígio, convoca a freguesia de Santa Luzia a vir para cá fazer a primeira festa do santo descoberto. A folia de rua, para mim, né, quando eu comecei na folia de rua aqui em Santo Antônio, tem um bocado de tempo, até na época do Padre Jacó ainda, mas eu já participava antes. Mas entrei na folia de rua e gostava sempre dela e continuo gostando, através de um meu compadre Dito, que ele adoeceu na época e pediu para mim substituir ele no giro da folia. A partir daí, não teve mais como me afastar, porque cada ano a folia é diferente, cada ano a folia traz uma emoção diferente para a gente, no sentido de crescimento espiritual. E eu tenho pego e aprendido, né, buscar junto às pessoas, os foliões antigos, as pessoas que colocam a família à disposição da folia de rua para que cresça dentro do nosso município e no nosso estado, esse amor pela folia de rua. E para mim, eu não vou dizer de milagres, mas para mim já é um milagre eu participar e cada vez mais que participo, cresce dentro de mim essa fé por esse santo maravilhoso, Santo Antônio. Olha, Santo Antônio era muito bom. Os festejos eram lá na igrejinha, que hoje virou igrejinha, né? Ela era grande, os carreiros vinham, carro de boi, vinha de todo lado aí, parecia carreiro, vinha para festar, ficava aí, os carros ficavam aí. Tem que levar a vida com alegria, né? Pedindo muito a Deus a felicidade e alegria. Santo Antônio é Fernando Antônio de Bulhões, português, nascido na capital lusitana em 1195. Um homem de características nobres, mente brilhante e defensor dos fracos. Santo Antônio morreu em 1231 na Itália. Aqui na Capelinha, a devoção a Santo Antônio vem ganhando força e tradição ao longo da história. Em 1770, o espaço foi ampliado e recebeu o título de igreja, atualmente conhecida como Igrejinha Histórica de Santo Antônio. Em volta da igrejinha foi construído o arraiá, o distrito e, por fim, a cidade de Santo Antônio do Descoberto de Goiás. O evento em homenagem a Santo Antônio é realizado todo ano, um momento especial para a vida de toda a população santo-antoniense. A cidade experimenta muitos milagres de Santo Antônio, um deles o milagre do pão, cujos ingredientes são doados por aqueles que alcançaram suas bênçãos. Os pães são resultados de milagres alcançados, curas, libertações, entre outras petições. E uma curiosidade, sempre há ingredientes para novas fornadas de pães. Isso quer dizer que não faltam doadores nem milagres a serem retribuídos.
Um dos casos conhecidos na cidade é o da mãe que tinha um filho viciado em drogas e, após receber o milagroso pão, teve seu filho liberto dos vícios que o aprisionavam. Os milagres dos pães são compartilhados pelos fiéis e alimentam, geração após outra, a fé de todos os devotos de Santo Antônio. Hoje nós estamos dentro do Santuário de Santo Antônio. No período normal de domingo, nós tivemos que multiplicar o número de missas para caber o número de fiéis que acorrem aqui para alimentar a sua espiritualidade. Atualmente, essa igreja cabe aproximadamente 1.250 pessoas sentadas. Não comporta, a gente acrescentou as cadeiras, né, para dar mais conforto aos fiéis e aumentou o número de missas. Porém, quando é chegado o alto do mês de junho, na festa, não comporta aqui dentro. Nós precisamos fazer todas as missas campais. Nós temos dias de missas com número menos expressivo de fiéis, mas tem dias com número muito expressivo, sobretudo finais de semana e o dia 12 e 13. E o dia 12 chega a ser o dia com maior movimento de fiéis. O ano passado a gente bateu um recorde, aproximadamente 40 mil pessoas estavam aqui para celebrações entre show e missa festiva de Santo Antônio. E ao longo desses encontros, ao longo de todos esses anos, o senhor já deve ter presenciado inúmeros milagres, como o milagre do pão. O que o senhor pode falar? O pãozinho de Santo Antônio, ele é um milagre na sua origem. Veja bem, teve um certo ano que a padeira que coordena as rezadeiras que produz o pão artesanal, e a receita, por sinal, é secreta, ninguém tem acesso à receita. Ela chegou para mim: padre, nós só temos farinha para fazer o pão hoje, amanhã já não tem. O senhor vai comprar? Eu falei: jamais. O pão de Santo Antônio, ele tem que ser fruto de um milagre. Mas se não chegar a farinha, não faz pão. Ou é pelo milagre ou não interessa tê-los. Precisamos acreditar na graça de Deus, na intercessão de Santo Antônio e no milagre que chega. O mais impressionante é que eu saí de lá da padaria e vim aqui para esta igreja, santuário. Quando eu estava vindo no caminho, chegou um senhor: padre, eu tenho uma promessa para pagar. Falei: qual é a promessa? É porque eu alcancei um milagre muito grande de Santo Antônio. E as lágrimas corriam ao rosto daquele homem. E hoje eu estou aqui para entregar o meu milagre. E eu disse: o que o senhor tem para entregar? Eu tenho farinha. Falei: tudo bem, o senhor não precisa nem dizer a quantidade. O senhor vai até a padaria, vai procurar a dona Marlúcia e vai dizer para ela: ó, está aqui a farinha, o padre mandou dizer para a senhora ter mais fé. E de fato ele foi, ele levou 40 quilos de farinha, vários fardos. Quando ela viu chegar, ela pensou: o padre comprou. Foi o padre que comprou? Falou: não. O padre mandou dizer para a senhora ter fé, isso aqui é meu milagre. E entregou toda a farinha que deu para 3 dias. E depois foi chegando óleo, farinha, e cada milagre uma promessa, cada promessa uma graça, cada graça uma farinha e cada pão uma bênção. Não é um pão comum, é o pão da partilha, onde eu que alcancei o meu milagre através do pãozinho, eu dou um pouco de mim para fazer para o outro. E aquele pãozinho é feito em oração, uma receita secreta. Depois, na trezena, ele é abençoado novamente. Então, a bênção começa na origem, é o milagre de alguém. Segundo, é feito em oração por rezadeiras. Terceiro, é abençoado no altar, diante da imagem veneranda de Santo Antônio, na fé e na oração a Deus, distribuído aos fiéis, que também esperam o milagre. E ele chega. E a cada ano, uma promessa, uma graça, uma bênção. Inúmeros milagres aconteceram por meio do pão de Santo Antônio, e algum que o senhor pode destacar, que fica guardado na memória, guardado no coração, não somente do senhor, mas de toda a Igreja Católica? Um que tem ficado famoso é a mãe, uma mãe que tinha um filho drogado, já tinha pagado a internação, ela já não tinha mais esperança. Então ela veio aqui na trezena e pediu a Jesus: ô Jesus, ó Santo Antônio, eu jogava os pãezinhos, se o padre me der este pão, eu prometo que eu vou guardar. E se libertar meu filho dos vícios das drogas, eu devolvo ele no altar. Então eu não vou comer, não vou usar, eu vou devolver. Eu só quero um milagre. E por incrível que pareça, quando eu lancei o pãozinho, alguém estendeu a mão para pegar, ele bateu na mão da pessoa e caiu nos braços dela. Ali ela chorou,
segurou o pão e guardou. 3 meses depois, o filho dela chegou: mãe, eu nunca mais vou usar droga. Por quê, filho? Eu não quero mais dar decepção à senhora. E o rapaz mudou de vida, de maneira milagrosa. 1 ano depois, completado o ano da festa, não da fala do filho, mas 1 ano depois da festa, ela traz o pãozinho e procura o padre para entregá-lo lá em cima do altar. Quando ela sobe no altar, que a gente abre o pãozinho, ele estava cheirando a pão novo, com a mesma consistência de um pão que tinha feito no mesmo dia. Quanto tempo depois? 1 ano depois. Ou seja, o pão não endureceu, o pão não estragou, o pão não mofou, ele se manteve como no seu estado natural, porque era o milagre de alguém. É a fé de alguém, e o milagre veio de Deus, por intermédio de santo tão milagreiro, Santo Antônio Padroeiro. E quando recebemos aquele pãozinho, o cheiro do pão correu ao presbitério. Todos ficaram muito emocionados, né? E este pãozinho foi guardado, e mantém-se guardado. São milagres que acontecem. Não sei te explicar. Na fé. Olha, Santo Antônio na nossa vida, nesse momento, eu acredito que ele é a nossa base. Ele está sendo a nossa base de tudo, assim. Primeiro Deus, claro, Nossa Senhora, mas Santo Antônio, ele se tornou um pedaço da gente. A gente comenta dele lá em casa como se fosse uma parte da família. Pelas graças que a gente tem recebido todos os dias, pelo fato do meu filho estar bem hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Bom, a enfermidade dele eu acho que começou aos 2 anos. Ele sempre teve muita febre e a gente não sabia o que era. Levava sempre ao médico, tá com um pouco de infecção de urina, é garganta, e aí ia. Aos 3 anos, de 2021, em dezembro, a gente levou ele para o hospital e ele estava com muita febre. Chegando lá, o médico pediu um exame de urina e deu cristais na urina dele. Falou, ele pode estar com uma infecção de urina, vamos pedir uma ecografia. E assim nós fomos fazer a ecografia. Quando chegou lá que o médico começou a fazer a ecografia, ele falou assim, mãe, o seu filho bebe água? Eu falei, bebe. Você já deu refrigerante pro seu filho? Eu falei, não, nunca tomou. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas, aquilo foi me assustando. Eu falei, mas por que você está fazendo esse tanto de pergunta? Olha, acabei de ver, tem 5 pedras nos rins do seu filho do lado direito. Eu falei, 5? Foi aquele, como uma criança de 3 anos tem 5 pedras. Quando ele foi pro outro, tem mais 5 desse lado. E ali eu entrei em desespero, porque eu estava sozinha. Eu entrei em desespero, falei, como? Ele, olha, isso é uma negligência. E começou a falar um monte de coisa, como se o erro estivesse em mim. E aí, nisso, eu já saí da clínica e voltei para o hospital. A médica do hospital se assustou. Ela, olha, eu nunca vi um caso desse, uma criança de apenas 3 anos com tantas pedras nos rins. Eu vou te encaminhar para outro hospital e você vai fazendo exame. Nisso, aquele desespero, a família já entrou em desespero total. E aí eu liguei para minha avó, a bisa dele. Falei, vó, eu tô desesperada, não sei o que fazer. O Anthony foi diagnosticado com 10 pedras nos rins e eu tô em choque. Porque os médicos estão tudo dizendo que é uma negligência e tudo. E ela, na mesma hora, numa sabedoria assim que eu não tinha na época, virou pra mim e falou, que nada, já fiz um voto com Santo Antônio. Peraí, vai, faz os exames, que não vai dar nada. Falei, vó, não é assim, são 10. Não é uma coisinha, são 10. É aquele desespero de mãe, né? Nina, vai logo. Fizemos o exame. Quando a gente pegou o resultado que viu, não tinha nenhuma pedra. Simplesmente elas sumiram. E aí eu falava pra ele, Anthony, foi o Papai do Céu que te curou, foi Santo Antônio que te curou. Na mesma hora ele ligou pra minha avó, Bisa, eu tô curado. Depois nós temos a entrega da folia da roça, que ela já começa a girar nesse período, já está girando na zona rural. Tanto a folia do sul quanto a folia do norte. Então eles fazem a entrega no primeiro final de semana que cai dentro da festa. Milagres divinos nesta terra santa sempre se fizeram acontecer. Sob o pé de Angico aos pobres escravos, a imagem de um santo veio aparecer. O primeiro rito
rito ali mesmo foi feito, orações elevadas ao santo descoberto pelos garimpeiros que acreditavam ser um santo protetor. Mas eu acho muito interessante. Desde criança eu assisti essa festa aí, chamava Festa da Capela. Entendeu? Aí depois passou a ser Festa de Santo Antônio, né? Aí começou a tirar as folias, que é uma coisa muito bacana, né? A folia, porque é uma tradição antiga, né? E devoção também, né? Uma devoção que o pessoal tem, né? Com Santo Antônio, com o Divino Espírito Santo, todos os santos que o pessoal tira a folia, né? Então... Amanhã às 6 horas é uma nova alvorada, que todo dia tem uma alvorada. Amanhã às 6 horas vamos fazer uma nova alvorada com todos os fulhões, conforme estava aqui. E fazer as nossas orações, brincar de novo e vamos almoçar e vamos fazer outro giro na Fazenda Lagoa. Depois a gente vai para a Fazenda Boa Vista, fazer esse giro e vamos pousar na Fazenda Capoeirinha, que vai ser um pouso como esse, amanhã à tarde. Existe a responsabilidade do guia, do contra-guia, do regente, que é aquele cara que tem uma coroa no chapéu. Nós somos regidos debaixo daquela coroa, aquela coroa do Império. Então, nós somos regidos aquilo, aquele regente ele está para comandar todos nós, fulhões. Você está entendendo? Ele tem uma autoridade de polícia perante os fulhões. Fulano, não faça isso que está errado, vamos fazer isso aqui, fulano precisa vir cá, todo mundo, é assim que funciona. Então todas essas responsabilidades são divididas. A minha obrigação é colocar no trilho e fazer com que o trem ande. O primeiro rito ali mesmo foi feito, orações elevadas ao santo descoberto pelos garimpeiros que acreditavam ser um santo protetor que eu espero. Esse é o Museu Histórico da Paróquia de Santo Antônio do Descoberto, construído através de objetos doados por seu Carlos Carvalho, com a ajuda da Igreja Católica. Aqui ficam guardados documentos históricos, testemunhos de fé e objetos antigos, até mesmo da época do Brasil Colônia. Um verdadeiro patrimônio que preserva a história de Goiás e do Brasil. E tudo isso aqui, em Santo Antônio do Descoberto. Padre, nós temos aqui um pouco da história do estado de Goiás, de Santo Antônio do Descoberto e do Brasil nessas quatro paredes. O que a gente consegue visualizar e deslumbrar nesse Aqui você tem uma mistura da fé, da história e da cultura deste povo. Você tem desde o testemunho das muletas de alguém que foi curado, a cadeira de roda de alguém que foi liberto por um milagre, até as ferramentas rudimentares do trabalho do dia a dia da nossa gente. Da cultura temos a banda de músicas e vários instrumentos que marcam a história do nosso país, do nosso estado e da nossa gente. Porque antigamente, padre, não tinha esses recursos, né? Então o pessoal vinha para a festa, era tudo no carro de boi. Não tinha tenda, não tinha nada. Então tinha que fazer as barracas de palha e de madeira. Então eles vinham, trazia a palha, a madeira, depois trazia lenha para fazer fogueira.
E assim, vinha todo mundo, vinha, posava lá em casa mesmo, eu era menino na época, mas posava os carreiros lá em casa para vir para a festa. E aí, não foi nem o asfalto. Quando municipou, aí já tinha acabado e entrou o carro aqui do caminhão, esses carros, aí o prefeito aí falou, não quero carro de boi não, carro de boi só faz acabar com a estrada. Aí o pai também inquietou, não veio mais, né? E aí todo mundo foi inquietando, aí alguns já vinha de carroça, outro já comprou uma caminhonetinha, já vinha de caminhonete, e foi acabando a tradição. Aí quando voltou, naquela época o senhor foi lá falar com ele, que voltou o carro de boi, pra ele foi a coisa melhor do mundo. A folia para nós, em si, para mim, em Santo Antônio Descoberto, ela é tudo. Quando nós começou, eu só era sempre um folião, sempre participando. Hoje em dia eu já trabalho como guia na folia, mas tentando, incentivando os jovens. O que eu mais tento é incentivar os jovens, porque os nossos, quem me ensinou, quem nos ajudou, e eu mesmo, hoje já não está com nós aqui. Tantas pessoas que já partiu desse mundo para o outro, mas eu acho que está junto com a divindade. E eu acredito que a folia de Santo Antônio, aqui de Cipó, ela amolece muitos corações. O fato de ter aparecido a imagem de Santo Antônio e ter dado o nome da cidade, do município de Santo Antônio Descoberto, fez com que criasse uma tradição de uma festa que dura mais de 250 anos. Reforça a minha fé. Cada dia, cada oração, cada festa. Todo ano tem as festas, mas nenhuma festa é igual à outra. Cada uma tem aquela espiritualidade, tem aquela fé renovada. Em 2012, a minha mãe fez uma promessa querendo casar, né? E nisso ela fez a promessa dizendo que era para mim. E quando ela fez a promessa, eu lembro que eu estava encostada bem aqui na barraca que tinha e o pãozinho de Santo Antônio me acertou. Aí quando eu olhei para trás já para brigar, ver o que tinha batido, aí eu vi que era um pãozinho, eu peguei ele, limpei e coloquei no bolso da jaqueta. Aí foi no dia que eu conheci meu marido, dia 1º de junho de 2012. A minha neta, ela nasceu com uma restrição da proteína do leite e do ovo. Ela não podia comer nada, nem os traços das vasilhas, ela não podia comer nada naquilo ali, porque ela inchava toda e tinha uma alergia muito grande, né? Então, eu, juntamente com a outra avó dela, nós duas fizemos uma promessa para que, se ela fosse curada dessa alergia, ela ia se vestir de Santo Antônio, com as vestes de Santo Antônio, né? E a gente viria os 9 dias na novena, em agradecimento a esse milagre. E ela foi curada realmente. Hoje ela pode comer ovo. Ela come o ovo frito hoje, o ovo cozido. Ela come, ela toma leite. Incrível, né? Depois tem a carreata de São Cristóvão, que faz a saudação a Santo Antônio, e a bênção dos carros. Como nossa cidade foi enriquecida com o povo nordestino que mudou para cá, nós temos no decurso da festa um dia que tem um tributo ao povo nordestino. Então é uma missa que o povo vem caracterizado, com chapéus próprios da região, o altar, o palco, na verdade, ornamentado com sinais que lembram a devoção e o povo nordestino. E aí é muita gente, é bonito de se ver. Depois você tem a queima da fogueira, o hasteamento do pau de Santo Antônio. E é impressionante. Quando termina a bênção, que vão levar o pau para ser hasteado, as pessoas avançam, arrancam pedacinhos, lascas, fitas, a ponto de ficar sem nada. E ele é erguido só com a bandeira, que é o que sobra. E dia 13 nós temos a folia de rua e a procissão dos milagres. E encerra com a missa de encerramento, que todo ano é celebrada pelo bispo da diocese.
Ao seu senhor levaram uma pequena imagem e então contaram-lhe o acontecido. Uma grande festa o patrão planejou para celebrar assim o ocorrido. Então na igreja de Santa Luzia o reverendo padre lhe deu um abrigo, mas aquela imagem sumiu do altar. Será que um ladrão veio lhe roubar? Mistérios que ninguém sabia explicar. 3 vezes a imagem sumiu do altar, voltando ao pé de Anchico e se deixando achar. Seu vigário teve uma revelação que deveria ali reunir os cristãos. Em 1723, a igrejinha O Santo foi inaugurada. Romarias vindo de todo lugar encontraram aqui a cura e liberdade. Em homenagem ao santo surgiu a cidade. E até hoje existe uma grande festa feita com amor. O povo fiel, simples e acolhedor, leva a nobre imagem no ornado andor. E até hoje tem tido muitos milagres pro povo fiel que se ajoelha e tira o chapéu. Com esperança erguem os olhos pro céu. E essa foi a nossa viagem a Santo Antônio do Descoberto e a milhares de corações devotos ao santo que é protetor e patrono da cidade. Mais que fatos históricos, a cidade nos apresenta relatos de fé e um povo que nasceu rodeado pela espiritualidade e pelo amor. Fé traduzida em sua simplicidade e beleza, manifestada nos 13 dias de festa. Se você quer conhecer e participar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. As portas da igrejinha e de Santo Antônio do Descoberto estão abertas para você e toda a sua família.